A paz de Cristo, bênção de Deus. Mais um dia, a qual fez o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Porque a palavra de Deus não só corta para lá, como para cá também. Deus fala comigo. Muitas coisas eu falo que nem planejei. Mas Deus, o Espírito Santo, Ele acaba nos usando como Ele quer. Porque a palavra é dEle. E esse canal é dEle. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a palavra. É mais uma palavra sobre justiça, que fica em Lucas 18, verso 2, que diz: Havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Essa passagem é bem conhecida. Eu acho que algum vídeo eu já falei sobre. Mas a palavra de Deus, ela renova a cada dia. Ela inova, a cada dia. Aqui, essa parábola do juiz iníquo fala que esse homem, sendo juiz, não respeitava homem algum e nem temia a Deus. E fala que nessa mesma cidade havia uma certa viúva. Porque naquele tempo, irmãos, quando a mulher perdia o seu marido e vinha a ficar viúva, e se ela devesse algo, ou o marido dela, os cobradores vinham e levavam seus filhos para pagar a dívida. E essa mulher, ela ia incessantemente àquele juiz, pedir justiça, pedir clemência pela vida dela. Mas todas as vezes que ela chegava, ele não queria resolver a situação daquela mulher. Agora imagine o desespero daquela mulher, sozinha, os filhos, e sendo ameaçada de levar os seus filhos como pagamento da dívida. A insistência dela era tão grande. Mas aquele homem tinha um coração muito maldoso, um coração perverso. Infelizmente, tem pessoas, irmão, que têm a capacidade, têm status, muitas vezes têm dinheiro, têm influência, mas simplesmente não ajudam. Porque infelizmente tem pessoas que não têm empatia pela vida de ninguém. A única coisa que ela pensa é no seu bem-estar ou favorecer alguém do seu nível social. E a parábola fala que essa mulher insistia tanto. Eu quero dizer, imagine as humilhações que ela não sofria na mão daquele juiz. Toda vez que ela voltava nele lá para pedir justiça, era um não diferente. Infelizmente, hoje em dia,
estamos vivendo assim. Cada pessoa tem pensado em si mesma. Hoje é raridade ver pessoa que tem algum tipo de empatia. E a palavra de Deus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Eu quero dizer para você que não se engane. Talvez você hoje tenha um certo status, ou tenha recurso financeiro, ou tenha alguma influência. Você que é cercado de amigos, de parentes, de famílias, e você muitas vezes está desapercebido sobre a realidade. Quando a gente temos algo, irmão, para oferecer, muitas vezes somos paparicados, reverenciados. Eu quero dizer para você, experimente passar por uma situação complicada. Eu quero dizer isso para você ficar atento e atenta. E pedir a Deus discernimento daqueles que te cercam, daqueles que te rodeiam. Porque, mais uma vez eu vou falar, quando meu esposo ainda era vivo, a gente estava numa certa situação financeira, né, razoável. A nossa casa vivia cheia, era bater no ombro, elogios, festas que a gente dava, churrasco, e a família sempre presente, os amigos sempre presentes. E a gente achava que o mundo era uma maravilha. Pelo menos eu achava. Até cair nessa situação que eu já falei com os irmãos. Olha, irmão, muitas vezes Deus permite que a gente venhamos passar por certas situações para que venhamos conhecer quem é quem. Eu só fui conhecer, irmão, as pessoas que me cercavam quando eu perdi tudo. Aí você vai ver, quando você cai numa depressão, quando você tem uma perda, quando você vai à falência, é quando você olha para um lado, olha para o outro, e vai saindo de fininho, e você se encontra sozinho e sozinho. O que mais me doeu, irmão, não foi a perda material. Claro que dói, você trabalha anos e anos e isso dói. Mas foi de pessoas que se julgava ser minha amiga, meu amigo, e podia fazer algo por mim, podia ficar do meu lado. Foi uma grande decepção para mim. E essa pessoa, sabendo da minha inocência, sabendo que eu era o lado certo da história, preferiu ficar do lado da pessoa errada, apoiar a pessoa errada e não ficar do meu lado. Foi uma decepção muito grande. É uma decepção muito grande quando você conta com alguém, você acha que aquela pessoa é justa com você, pode fazer algo por você, te defender. Essa é a palavra certa. E não fazer caso nenhum.
Então essa palavra é uma palavra de alerta para você. Aquele juiz podia fazer algo, irmão, por aquela mulher, por aquela viúva, sozinha, sem marido, com risco de levar os filhos. Imagina o desespero. Mas tem pessoas, irmão, para tudo. Tem pessoas que são pessoas realmente malignas, que ela tem prazer no sofrimento. Infelizmente, existe. Que quando muitas vezes você está caindo num abismo, aquela pessoa muitas vezes podendo te estender as mãos, te empurra para você cair. Tem pessoas para tudo nessa vida. E eu vou falar mais uma vez. Você que anda cercado, não se engana. Paparicado. Pede a Deus discernimento. Hoje, a sua saúde pode estar ok. Hoje você não estar numa depressão, não está falido. Mas a nossa vida, irmão, tudo pode acontecer. Acontece. A palavra de Deus diz que quando a chuva e o vento vem, o sol, ele vem para o justo e o injusto. Tantas pessoas boas como as más, elas sofrem. E nesse mundo estamos sujeitos a tudo. Não somos blindados de nada. Hoje estamos por cima. Eu não estou por cima, mas um dia, pela graça de Deus, eu vou estar. Hoje você pode estar por cima, mas amanhã você pode estar por baixo. E eu quero dizer que Deus falou, Jesus falou, olha, esse juiz, sendo mau, ele acabou julgando a causa dessa mulher. Sabe por quê? De tanto ela insistir. Ele já estava enojado, é a palavra certa, de ver aquela mulher pedindo. Ele só julgou a causa dela depois de pisar, humilhar. Aí ele resolveu a causa dela. E Jesus fala nessa parábola, imagina ele sendo bom. Sabe, eu não tenho nada a te oferecer a não ser Jesus. Eu não prego religião, eu prego Jesus. Porque foi o único que no momento mais difícil da minha vida segurou as minhas mãos. Se não fosse o Senhor Jesus, eu posso te falar, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria nem aqui para contar a história. Eu tinha morrido naquela depressão, ou teria dado cabo à minha vida. Porque o sofrimento foi tão grande, irmão. Eu estou contando para vocês aqui parte do meu testemunho. Tem algo mais sério, 10 vezes mais, do que eu sofri com a primeira família. Mas Deus não me autoriza, por enquanto, a contar. Porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu tenho um advogado, mas é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Deus me autorizar, eu vou falar, para que sirva de testemunho para os irmãos. Uma vez Jesus falou para mim, falou no meu coração, se o de sangue não te ajuda, eu uso os de fora. E foi Deus que me ajudou e tocou no coração. Porque tem gente ainda, irmão, pessoas boas ainda, que Deus usa
ao nosso favor. Eu lembro uma vez quando choveu muito e minha casa alagou, estava morando de aluguel com minha filha. Naquele dia, quase eu e minha filha morremos afogadas. Se não fosse uma cama de casal que eu botei em pé, a gente subiu naquela cama, parecia até um Titanic. Como estava virando, a gente foi lá para a ponta lá. A nossa casa ficou meia de água. E tinha uma pessoa ainda que me apoiava ainda naquela época. Um parente que eu mesmo assim eu mandei a situação que eu estava vivendo e me emprestou um dinheiro para mim poder sair daquela casa. Pessoas de fora foram tirar meus móveis, o resto que sobrou. Os de dentro nunca deu um telefonema. Com medo de pedir algo ou sei lá. Quando você precisa, irmão. Vou te falar uma coisa. De 10 dedos que você tem na mão, às vezes sobra um, ou às vezes nenhum. Eu quero dizer que Jesus é meu alicerce. É Ele que tem me sustentado. E é Ele que vai te sustentar. E se você está passando por uma situação, eu sei que eu conto meu testemunho, não é para comover ninguém, não. Estou aqui porque o Senhor tocou no meu coração para me gravar vídeos. Se dependesse de mim, irmão, eu vou ser sincero, eu não estaria nem aqui. Muitos aí têm corrido atrás de famas, status na internet, dinheiro. Eu não estou aqui por causa disso. Eu sempre corri no chamado que Deus tem na minha vida. E eu vou até gravar um vídeo que o Senhor tem colocado no meu coração. Escolhidos, você que é escolhido de Deus, não tem escolha. E Deus tem, essa palavra tem ardido no meu coração para gravar esse vídeo, eu vou gravar. Eu não estou aqui, eu estou aqui por obediência e amor a Jesus. Eu sei, irmão, olha, a maior gratidão que eu tenho a Jesus. Pode me dar ouro, pode me dar prata, pode me dar o que for. Ó, irmão, para mim não vai valer nada. Sabe o que vale mais para mim? É a gratidão que eu tenho a Deus. Por Ele ter me resgatado. Só eu sei o que eu passei com minha filha. E eu digo para vocês, as minhas lágrimas são de gratidão. Se Ele me colocou aqui, eu vou pregar o evangelho dele. Então eu estou falando para os irmãos que eu não estou aqui por nada. Nem por status, nem por dinheiro, nem por nada. Mas pela palavra do Senhor. E por obediência. Porque eu sempre corri do meu chamado. Quando eu estava na igreja, né, como missionária, eu me mudei, né, recentemente, mas quando eu estava como missionária, me chamava para pregar em tudo quanto é lugar. Eu sempre dizia não, não, eu não quero. E Deus tocou recentemente para mim estar gravando um vídeo para ajudar. E eu falei, Senhor, eu não quero. Passei 3 meses ali numa briga interna muito grande. Eu falei, Senhor, eu não quero, eu sou pesada em língua, eu engasgo, eu esqueço das coisas, me dá um branco. Mas é o Senhor que tem ajudado, irmão. Muitas vezes temos que fazer pela obediência ao Senhor Jesus. E eu quero dizer para você se esse vídeo foi útil. Não esqueça, irmão, de deixar seu like, se inscrever no canal,
porque senão o YouTube ele não entrega os vídeos. Não só no meu canal, mas o canal que seja bom para você, que você esteja aprendendo, que seja uma pessoa séria, de testemunho. Você ajude os outros canais também, porque dessa forma você está abençoando o reino de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.